Morfeu fez um superchat de R$ 5. Ele perguntou assim, ó: tudo bem, Marco? Eu queria tirar uma dúvida. Em Splash Arts, você acha sempre necessário fazer grayscale? Eu sei fazer, mas eu acho muito chato. O que seria o grayscale que você tá comentando? Eu assumo que seja na etapa de thumbnails, né? E, cara, é muito importante a etapa de thumbnail e fazer um grayscale, sabe por quê? Porque na thumbnail, na etapa ali de miniatura, quando você faz um sketch de como vai ser a sua pintura final, é muito importante que você não imagine só a sua composição de elementos, então aonde vai ficar posicionado o personagem, aonde vai ficar posicionado os elementos do cenário, como que vai ser o desenho disso em perspectiva, mas também é importante você pensar no planejamento da composição tonal, que é uma outra parte muito importante da pintura. Quando a gente fala de composição, a gente geralmente fala de distribuição de elementos, né? Mas composição é muito mais do que isso. Composição tem a parte tonal, que é extremamente importante para você, principalmente, reforçar a intenção de leitura que você quer daquela peça. Então, você planejar os seus contrastes, saber como aquele personagem vai ser iluminado e tal, isso é extremamente valioso, especialmente para splash art, porque você vai passar muito tempo renderizando aquilo, você vai passar muito tempo pintando, finalizando uma peça, que eu sei que provavelmente é a parte que você está mais interessado e muito mais afim de correr logo para começar. Só que se você não planejar essa composição tonal antes, tem grandes chances de você se apressar demais e ter que ficar arrumando, depois que você concluir a pintura, ficar tentando arrumar a sua composição tonal, porque a sua pintura simplesmente não vai funcionar. A leitura da sua pintura não vai funcionar. Porque provavelmente você vai se perder na questão dos contrastes, vai ficar colocando contraste aonde não precisa, vai colocar o personagem em sombra onde era para ele estar iluminado, vai colocar um fundo claro onde era para ser escuro, ou o oposto também, enfim. Uma pintura boa não é uma pintura só renderizada, sabe? Só quando você passa ali 30 horas pintando uma parada e tal, 50 horas renderizando um bagulho. Uma boa pintura é uma pintura bem estruturada, bem fundamentada. E quanto mais você conseguir dissecar esse processo de desenho e de pintura em etapas menores, ao invés de pensar tudo como um bloco só, melhor. O que eu tô falando não é para você fazer a sua pintura, o seu render final em escala de cinza para depois colorir, não é isso. É simplesmente você planejar a sua composição de valores. Então, quer ver? Tem um gráfico muito legal que eu gosto de mostrar pra galera, que é esse aqui, ó. Esse texto aqui do Muddy Colors, que é muito boa. É muito bom para você entender composição tonal, ó. Isso aqui seria uma estrutura básica de valores que você pode utilizar numa ilustração. Estrutura básica de um personagem na frente de um fundo. Então, é o que eu falei lá, tipo, um personagem claro com um fundo escuro e elementos entre os dois num tom médio, personagem escuro num fundo claro e elementos em tom médio, personagem claro num fundo de tom médio e outros elementos entre os dois mais escuro. Então, cada uma dessas imagens aqui é uma possibilidade que você pode trazer para sua pintura. Se você não pensar nisso aqui, tem grandes chances da sua imagem ser toda cinza, digamos assim. Com pouca variação de contraste, sem um pensamento de estrutura por trás. Isso aqui sempre é focado, e é importante fazer, pensando na leitura da sua ilustração, pensando na leitura do seu personagem, sacou? Numa splash art, você tá ali para vender uma skin, né? Vender aquele personagem. Então ele precisa ser o foco principal da cena e tal. Então você usa isso para estruturar a sua peça, para fazer com que tudo remeta a esse personagem, sacou? Esses aqui são alguns exemplos com imagens em escala de cinza, mas quando você transforma isso para uma composição de splash art, você também consegue encontrar essa mesma estrutura, sacou? Então, se a gente pegar aqui essas artes do Shengue Pen, essas thumbnails para essa imagem aqui, tá? Então você vai ver que na escala de cinza tá tudo bem estruturado, ó. A questão de o fundo em relação ao personagem, entendeu? Ele vai pensar nesse sentido, especialmente para dar leitura para personagem, sacou? Eu acho que tem outros exemplos legais do próprio Shengue Pen. Aqui, pronto, ó. Esse aqui é um bom exemplo também. Ó, aqui ele já tá entendendo mais ou menos
qual vai ser a composição tonal, o fundo bem mais claro, né, com cores mais clarinhas, o personagem com um pouco mais escuro, né, com o rosto um pouco mais escuro, um pouquinho mais em sombra e tal. Ele até reforça, tá vendo que tem um leve degradê aqui, ó, clareando o que tá indo por trás do personagem? E isso é pra gerar ainda mais contraste com essa parte escura das costas dele, sacou? Então, nesse caso, ele quer, obviamente, né, chamar atenção pro personagem, ele sempre vai pensar dessa forma. É o jeito mais fácil. Se você fizer simplesmente a linha e já partir pra sua pintura, as chances de você fazer a besteira é muito, muito, muito grande, assim. As chances são grandes, tá? Beleza? Só pra gente concluir essa parte, uma coisa que eu falo nas aulas lá da área de membros, especialmente aquelas de processo de ilustração, é sobre o preço das coisas. É muito mais barato, emocionalmente e financeiramente, você errar nas thumbnails. Isso é o clássico. É barato errar na thumbnail, então é importante que você erre antes de começar um render final, por exemplo. Porque o render final ele é mais caro porque ele demora mais tempo. É claro, vai depender da imagem, mas a gente tá falando de splash art, né? Então, você faz uma thumbnail, você não vai gastar muito tempo pra fazer ela. Ela é pra ser um negócio rápido, entendeu? Então, você vai fazer várias thumbnails em um dia só. Então tudo bem você errar uma, fazer uma que não funciona e tal, ter que refazer parte dela, testar outras coisas, pegar uma thumbnail e testar outras técnicas nela. É barato, entendeu? Custa tipo 1, 2 diárias de um artista. Então falando de uma forma financeira, né? 1 ou 2 diárias. Agora, se você pega a thumbnail e enrola durante 2 semanas, começa a ficar mais caro, mas geralmente não é o que acontece. O render, se você tiver que pintar durante 3 semanas, por exemplo. Você vai ficar pintando a sua imagem durante 3 semanas. No final das 3 semanas, você percebe que tem um erro de composição tonal. Que, na verdade, o cliente não percebeu, mas você fez o personagem de um jeito que não era para ter sido feito. Ele era para estar, sei lá, iluminado, por exemplo. Porque você não mostrou a etapa anterior. Você perdeu 3 semanas de trampo? Não, mas você perdeu alguns dias, vai. Alguns dias de trabalho, com certeza você perdeu, que você vai ter que refazer. Tá vendo como é custoso? Então é melhor passar mais tempo nessas etapas rápidas, arrumando logo para deixar aquilo perfeito. O cliente aprovou, agora sim, bora renderizar. Mesmo assim, vão ter algumas alterações, mas digamos assim, é mais barato financeiramente falando e emocionalmente também, porque você não vai ter tanto apego às coisas que você fez porque foi rápido de fazer, entendeu? Agora, se você passar muito tempo naquilo, maturando uma pintura, e você ter que trocar, ter que mexer, aquilo desgasta muito emocionalmente, confia em mim. Tá bom? Você acabou de assistir a um corte de um conteúdo que está disponível lá no nosso canal principal. Eu vou deixar o linkzinho aqui para vocês poderem assistir. E aqui embaixo eu vou deixar o link de um outro conteúdo parecido com esse que talvez vocês também gostem de assistir. Não se esquece de se inscrever nesse canal de cortes aqui também. A gente se vê na próxima e tchau, tchau!